todos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio da segunda temporada do Fala Beca Pod, o seu podcast de quinta sobre arte, literatura e afins. Eu amo quando a gente usa esse estúdio. A gente está aqui no estúdio do jornal O Estado do Mato Grosso do Sul, que é nosso coprodutor do podcast. E hoje a gente vai conversar com Febraro de Oliveira. Ai, adorei esse negócio de podcast de quinta sobre arte. Ótimo isso. Muito feliz de estar aqui, muito feliz. Obrigado pelo convite, demais. Ai, obrigada a você por ter aceitado. E se apresente, por favor, para a nossa audiência. Eu sou Febraro, tenho 22 anos, acho que eu vou falar olhando para cá. Eu sou Febraro, tenho 22 anos, eu escrevo há um tempinho, publiquei uns livros, maioria muito mal escritos, e aí eu publiquei agora o Irapuru, que deu muito trabalho. E esse eu acho que tá bem escrito. Por enquanto, vamos ver daqui 2 anos, se continua assim. Muito bom, muito bom, muito bom. E hoje a gente vai falar sobre literatura sul-mato-grossense. Eita, que aí é treta. Ai, é treta. Meu Deus, eu vou ser cancelada nesse podcast. Hoje vai falar sobre a casa. Cuidado. Puta que pariu. Mas bem, vai dar tudo certo. Inclusive, estou aqui com o Irapuru, o livro do Febraro. E eu acho que eu quero começar por ele. Vamos Começar por ele, então tá. Nossa, meu Deus, que livro inflamático, para criar uns neologismos. Inflamático, um livro intenso, vira páginas, porque eu li ele inteiro, assim, não consegui desgrudar, e muito intenso, muito cheio de sensações e de críticas, e essa coisa louca de você lidar com diversos problemas na sua vida, meu Deus do céu, coisas ruins e coisas difíceis da nossa cultura, da nossa sociedade. E um livro incendiador. Um livro incendiário. Como que foi o processo de escrita desse livro, Febraro? Olha, porque agora eu estou revendo o processo de escrita, porque eu queria muito montar uma exposição, que foi a ideia do Vinho, um amigo meu, poeta também. E aí ele falou assim, podia ter uma exposição de livro, né? Mas uma exposição de como é feito o livro. E eu fiquei muito pirado nessa ideia, assim. Falei, nossa, eu queria muito fazer uma exposição. Estou montando na minha cabeça ela, de processo. E aí tem um negócio muito engraçado. Eu comecei a escrever Irapuru num caderninho roxo que eu ganhei. E aí era o dia do meu aniversário, cheguei no caderninho e comecei a escrever ali. 2 semanas depois, eu escrevi no caderninho assim, estou escrevendo algo, acho que vou chamar de Irapuru. E aí é muito bonitinho ver isso, porque isso tem muito tempo. E aí, de fato, Irapuru ganhou essa vida, assim, mas Irapuru foi uma ideia de aprender a usar recursos literários e usar esses recursos literários, assim, incessantemente. Então, ele vai muito... às vezes ele é muito técnico. Agora eu não sei mais também, porque eu recebi algumas críticas sobre o Irapuru, falando que ele é muito hermético. Eu me senti, né? Mas que ele era meio complicado, assim. E aí eu tô tentando elaborar esse livro ainda, assim. Porque eu acho que ele é um livro que dá muito trabalho no sentido de recurso, de técnica, eu tive que ir atrás muita pesquisa, assim, foram uns bons anos de pesquisa nesse livro para ter esse negocinho. O livro tinha 200 páginas, para você ter uma ideia, e ele tem 80 agora, né? Então, assim, foi muita coisa cortada e um casamento terminado no meio do livro. Meu Deus, mas acaba sendo meio autobiográfico ou não? Então, essa é treta também, está sendo uma treta. Porque eu ando brincando assim de o que não é autobiográfico mais, assim, o que não tem história nossa, o que não parte da gente e o que não parte de uma solidão muito grande da gente, que a gente que é louca, que resolve escrever, que resolve publicar, que é mais louco ainda, né? Que é compartilhar com o outro. Eu acho assim, que o escritor ele tem um negócio que é um compartilhar de solidão. Então, a gente está nesse duelo entre apaixonados
e talvez por uma solidão bem estruturada, né, uma solidão meio técnica, a gente resolva compartilhar um pouco essa solidão com alguém, e por acaso alguém leu essa solidão. Eu acho que tem muita solidão minha aí, mas também tem muita invenção, assim, espero. Eu acho, não sei se a penalista concorda. Eu achei muito interessante e eu quero ler um trechinho curtinho. Sim, eu posso? Pode. Então tá, deixa eu pegar aqui, porque eu tenho um péssimo hábito de riscar livro. Eu adoro, nossa, eu adoro riscar livro. Eu sou aquela assim, os meus livros da RUP são todos rascunhados poema no meio. Porque, tipo assim, eu leio um poema da RUP, aí eu escrevo um poema em cima, inspirado naquele, e aí fica tudo na página. Sou desses. Livros que nunca na vida eu vou conseguir vender. Ou talvez eu venda mais caro. Sim, né? Ninguém vai ter esse livro é só seu, assim. As pessoas podem comprar o livro original, mas o seu, com as suas coisas, isso é impossível. O meu ainda tem os meus poemas. Bom, tem uma citação muito específica que me pegou muito, acho que você já deve até saber qual que é. Já que não podemos falar, escrevo. Pego um papel, uma caneta, sento e escrevo. Escrevo o que não me cabe, o que não posso, o que não consigo. Eu tendo as palavras. Me deixou muito... Me tocou muito forte esse trecho, porque eu também sou escritora, né? Então, isso me pega muito sempre ler alguém falando sobre escrita. E me pega também ler, né? Então, não só como escritora, mas na minha vida eu também escrevo para mim muito. Eu tenho... Meu Deus, eu não sei como que eu vou fazer para levar todos esses livros, todos esses caderninhos, Nossa, assim. sim. Eu tô tendo que escolher o que vai comigo, o que vai ficar. Então, eu sempre me sensibilizo muito quando eu leio algum trecho sobre escrita nos livros. E eu queria saber de você, assim, como que foi... Como que é isso para você? Como que é a escrita para você? Tem um negócio muito doido, assim, eu acho que a escrita tem um processo de solidão e elaboração bem estabelecido, assim. Porque eu acho que a gente está num momento da vida do Brasil, do Mato Grosso do Sul, que a gente está numa elaboração de esquecimento. Então, tudo a gente esquece. Então, a nossa forma de lidar com a dor é esquecer ela. E aí, isso, para mim, é muito bom para personagem, péssimo para a vida, assim, eu acho que para a literatura isso é super interessante. Mas para mim tem essa coisa da escrita, que a escrita para mim está sempre tentando amarrar o indizível. Então, a gente está numa luta constante com um negócio imaterial. É um duelo entre apaixonados mesmo. Assim, quando eu fico pensando que o livro, que é um pensamento meio do Benjamin, que o livro é esse objeto inacabado, e aí quando alguém lê ele, a gente tem um objeto que está se completando, assim. Então, para mim, a escrita é esse negócio meio solitário, porque tem essa ideia do imortal que assim, que talvez não aconteça, porque talvez ninguém leia seu livro quando você morrer. Então, assim, esse é o negócio, assim, tem essa solidão, assim, e ao mesmo tempo também tem quase uma vaidade de você querer que alguém leia o que você escreveu. E eu acho, para mim, essa dialética entre a vaidade e essa solidão extrema de escrever alguma coisa, eu acho isso muito bonito, assim, eu acho que a escritora, o escritor, ele é esse bicho meio estranho, assim, que escreveu um negócio, e ao contrário das pessoas que escrevem e não mostram para ninguém, o escritor resolve mostrar. E é assim, o que passa na nossa cabeça, eu não faço a mínima ideia para fazer isso, assim, mas eu acho que o livro tem essa questão bonita dele conseguir furar. Eu acho assim que o livro, a gente consegue colocar as nossas violências ali. E lidar com essas nossas violências, porque a gente vê esse Brasil muito doido e a gente fica assim, meu Deus, o que eu faço? Eu estava pensando, por exemplo, na menina de 11 anos, né? E eu tinha escrito um texto que era falando assim, que se a gente... E eu nem publiquei esse texto, né? Que eu falei, se a gente fosse mais humano, a gente saía quebrando tudo. E eu fiquei assim, mas não dá pra gente sair quebrando tudo.
Ou dá, não sei, mas assim, não dá pra gente sair quebrando tudo. Os franceses. Os franceses discordam. Os franceses estariam tacando fogo em carro já. E aí, assim, que a gente coloca da literatura, porque a gente é esse bichinho, né? A gente é essa coisinha minúscula. E eu ando meio pessimista. Eu acho que a literatura é a coisa mais insossa do mundo nos últimos tempos, assim, porque é, de fato, um trabalho que exige muito do leitor, exige muito do escritor, que demora muito a ser feito. E ao mesmo tempo, ele não está... Ele é ineficiente nesse sentido, assim. Ele não muda o mundo, assim. Eu não sei, mas eu ando muito pessimista, assim. Eu ando, assim, pessimistérrimo com a literatura. E aí isso, para mim, dá uma confusão. Então, eu não sei, não faço a mínima ideia de como a gente pensa escrever hoje, assim. Eu acho que nesse trecho tem um negócio meio esperançoso, de talvez a escrita dê conta de algum atalho para a vida, assim. Mas eu não sei se está sendo possível nos últimos dias, porque eu não sei como é que você está conseguindo escrever muito, e assim, como é que tá isso para você? Olha, escrever muito não está sendo possível, até porque eu estou em todo um processo de mudança, né? Então, enfim, é uma loucura. Eu tô desfazendo meu apartamento, eu tô vendendo todas as minhas coisas, eu tô mudando o filho de escola, e aí eu tô indo pro apartamento da minha mãe, e aí você tem que ficar atrás de documento, burocracia, solicitação no governo que a gente faz e demora um ano para receber a resposta. Então não tá sendo possível escrever muito, assim. Mas é interessante você ter perguntado isso, porque ontem eu escrevi um poema, e eu escrevi um poema em inglês, que ele já... Você escreve em outros idiomas, não é? Eu escrevo, isso deu mó treta, assim. Isso deu uma confusão, porque eu tava mostrando um poema, eu tô escrevendo um livro de poema chamado Caixa d'Água. E nesse poema tem um livro em inglês, tem poemas, tem alguns trechos que são em inglês, são poemas misturados. E aí eu fui mostrar para um amigo meio chato, assim, incrível, super legal. E ele falou assim, eu não entendo porque você coloca inglês, esse estrangeirismo aí, essa não é a tua língua. Eu fiquei assim, meu Deus, foi como saiu. Foi assim. Mas engraçado você falar isso de voltar a morar com a mãe, é um negócio, né? Quando eu terminei o casamento no meio do Irapuru, tinha que reescrever o Irapuru. O Irapuru ficaram 10 páginas, né? E aí, assim, era o ano de lançamento do Irapuru, e eu tinha um edital para cumprir, então eu tinha que publicar o Irapuru, e eu ficar assim, tinha terminado o casamento, voltei a morar com a minha mãe, aí eu estava construindo uma edícula no fundo da casa da minha mãe para morar lá, e assim, foi a sensação, assim, foi aquele negócio de voltar a morar com a mãe, é uma experiência. Não sei como está sendo para você. Né? Porque eu ainda preciso entregar meu apartamento. Para entregar meu apartamento, eu vou vender todas as minhas coisas. Mas eu não vou ficar muito tempo no apartamento da minha mãe. Eu vou ficar eu vou ficar uns 40 dias, mais ou menos. 30 dias, 40 dias. Então, acho que vai ser mais tranquilo. E, na verdade, como spoiler, eu tô saindo do país. Mentira! Você tá indo pra onde? Por que tá todo mundo indo embora? Você aí, Isabel, ninguém vai ficar... Quem vai ficar no Mato Grosso do Sul? Quem vai ficar no Mato Grosso? Eu tô saindo do país, então, na verdade, tem toda aquela coisa de aproveitar o tempo, né? Aproveitar muito tempo para criar memórias, fortalecer os laços que não vão ter quando eu estiver fora, né? Sim. Então vai ser um pouquinho diferente. Eu tô aqui doido me corroendo para fazer um monte de perguntas de pra onde vai? Como vai? O que você vai fazer com a literatura do Mato Grosso do Sul? Fora das câmeras a gente conversa sobre isso. Temos muito a conversar sobre isso. Mas eu te entendo na questão, enfim, calma. Deixa eu voltar. E aí ontem eu escrevi um poema em inglês e foi muito bacana, assim, e ele saiu e no momento ali da produção eu tava muito assim, eu tava pensando já o poema em inglês, mas eu falava, puta, mas eu não quero escrever em inglês, eu quero escrever em português. Mas ficou martelando ali na minha cabeça aquela frase em inglês, e aí eu peguei para escrever.
E ele tinha que ser em inglês mesmo, ele não ia fazer tanto sentido, ele não ia ficar. As rimas não iam fazer sentido em português, algumas coisas não iam fazer sentido em português. Mas não é uma coisa que eu tenho feito muito, até porque, assim, esses processos de mudança muito longos, eu não sei o que acontece, assim. Eu não consigo. Alguém de alguma pseudociência ou alguma coisa, tipo, sei lá, astrologia, qualquer coisa, alguém deve explicar o que acontece. Porque é impressionante, quando a gente vai fazer uma mudança, quando a gente vai ter uma mudança muito grande na nossa vida, o que acontece de merda antes? Cara, o que acontece de merda antes da gente fazer uma mudança grande na vida é impressionante. Então, não tenho escrito muito agora, mas eu tenho me sentido muito inspirada. Porque eu acho que esses processos de mudança, eles fazem isso com a gente também, né? Tá revisitando o tempo todo alguma coisa, né? Assim, revisitar é muito bonito para a literatura. Acho que a Ana Cristina César tem um poema que eu adoro, que é voltar e olhar esses dois quartos vazios. Eu fico assim, que bonito, porque eu acho que é isso, assim, esse processo de mudança é muito isso, né? Você olha caixa, você olha quadro, você olha... Não, eu ando louca, né? Porque eu tô com um caderninho de escrita novo e eu anoto nota fiscal, você não sabe? Meu nível de loucura ultimamente é esse. Eu pego nota fiscal, eu achei uma nota fiscal de uma caneta que eu comprei, e aí eu falei, cara, eu preciso colocar essa caneta no meu caderno de escrita, no meu diário de escrita, porque aí aqui eu vou ter, assim, ó, para escrever eu paguei tantos. E aí é isso, aí eu coloquei o preço do caderno e coloquei o preço da caneta ali, assim, coloquei na nota fiscal, toda bonitinha no caderno. Porque, assim, é caro isso, escrever tem um nível de entender que está sempre pagando a palavra. E pagar a palavra, e o duro da escrita também é que a gente não tem meio que um horário comercial, né? Tipo, das 8 às 5 eu vou escrever, depois beijo, se vier eu falo, vem outro dia, inspiração. Não, vem amanhã, vem amanhã, não dá, assim. Não sei se você já acordou de madrugada e falou assim, putz, precisa anotar isso daqui. Eu sou muito preguiçoso. Então, quando vem alguma coisa de sonho, eu fico assim, nossa, precisa anotar isso aqui. Eu olho e falo assim, não, deixa. Amanhã, se eu lembrar, lembrei. E eu sempre fico, por que eu fiz isso? Era só anotar um negócio. Eu sou péssimo nisso, assim, péssimo. Eu perco muito fácil muita coisa. Muito material de escrita eu perco sem problema nenhum. Assim, eu dou caderno cheio de escrito para os outros. Assim, tô isso aqui. Assim. Não importa. Desapegado completamente. Eu tava até procurando aqui no celular uma citação do Mário Quintana, do poema dele, que fala assim, sobre essa questão das mudanças, né? Mas é que as coisas também querem partir. As coisas também querem chegar a qualquer parte, desde que não seja esse eterno mesmo lugar. Nossa. Então, tipo assim, eu tô muito nesse momento, sabe? De olhar para o meu apartamento e pensar, caramba, é uma coisa que eu queria tanto, que a vida inteira eu quis morar sozinha, ter meu próprio canto. Sim. E por acasos do destino, ele foi ficando exatamente do jeito que eu queria agora, que eu tô para mudar, entendeu? Então, tem um mix de sensações e de nostalgias e de reflexões sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre mudanças, sobre coisas que eu já vivi, sobre o que eu estou esperando, as minhas expectativas do que estão para viver, mas ainda está muito no campo do sentir. Sim. Ainda não foi para o campo do escrever. Até preciso fazer isso, né? Mas, de fato, eu acho que tá difícil ter esperança. Tá difícil. No meu mal, assim, a última coisa que sai de Pandora. Assim, ando sendo, assim, minha orientadora super zoa comigo, assim, porque a gente lê umas coisas super pessimistas sobre o mundo, assim, e eu tava super esperançoso, porque normalmente eu sou uma pessoa muito esperançosa. A Isabê tem uma frase que eu acho linda, né? Que é que o artista é aquele que aponta e fala, olha a lua, olha a formiga, olha tal coisa. Você fica, uau, verdade, não tinha notado. Aí eu olhei para a Isabel e falei assim, Isa, como? Eu não consigo fazer isso mais. Não sei, eu acho que tem um negócio de ver um mundo meio que decaindo terrivelmente. Você fica assim, cara, será que já foi pior?
será que a gente... Porque eu fiquei pensando, a gente já teve o Coliseu, né? Então, assim, de uma certa forma, já foi muito pior o mundo. A barbárie agora parece que é mais regulamentada, o que me dá também um pouco de medo. A barbárie é mais silenciosa, o que parece barbárie quase não parece barbárie. E aí a gente sempre se passa de doido. Normalizou-se, né? Sim, e aí a gente se passa meio de doido, né? Porque a gente fica assim, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá estranho. E aí fica assim, não, pô, você tá doido. Você fica assim, será que eu tô doido mesmo? Será que não tô notando isso? E aí, sei lá, fico pensando nisso, assim, duramente, assim. Eu acho que eu fiquei pensando muito que teve no Rock in Rio um negócio lá do Irapuru. E aí e era muito engraçado o vídeo do cara falando sobre Irapuru e os santos pássaros que vão. Mas aí nesse negócio tem uma cachoeira que ficou jogando água assim diretão durante todos os dias do festival. E era uma conta matemática, fui fazer essa conta matemática de quantos litros d'água ia gastar no festival inteiro. E aí você via que era a mesma quantidade d'água que foi gastada para apagar o incêndio do Pantanal. Só que numa outra concepção, essa água foi gastada para um show que foi a mesma quantidade de água gastada para apagar os incêndios do Pantanal. Então você fica assim, cara, qual é a esperança do mundo em que tudo é alegoria e que tudo é muito feliz? Então, assim, eu não sei, assim, mas é que eu tô doida, tô chata, tô assim, insuportável. Mas essas reflexões são muito importantes também, né, Zi? Ah, com certeza, né? E não é assim só. Todos estamos. Eu acho que a pessoa que virar e falar que não está, a gente já sabe o que aconteceu com ela. Pirou, né? Essa sim pirou. Porque, como você falou, quando você pensa, por exemplo, brincando, né, com o acontecido lá da menina, né, de 11 anos e tal, e aí pegando a frase da Isa, né, como o Marco, assim, é como se você pudesse hoje você tem que falar tudo, não só da formiga, da coisa, da vida que passa, mas das coisas que são meio óbvias, tipo, ei, é uma criança de 11 anos, é uma criança que sofreu um abuso. Sabe? Abuso não é bom, não é legal, em instância nenhuma. Então, assim, você tem que apontar coisas que você fala, mas não era óbvio. Aí, ao mesmo tempo em que você vê essas mesmas pessoas que parece que isso não é óbvio, elas mostram um outro lado. Por exemplo, quando aconteceu o outro caso da outra moça que pegou e deu a criança. Aí você fala assim, mas não era isso que eles estavam querendo que a menininha fizesse? Mas agora pode, nesse caso pode, naquele não pode. Por quê? E aí você ouve os porquês e os porquês não fazem sentido, sabe? É aquela coisa vazia de significado. Então você não tem só aquela, você não tem só uma na verdade, você não tem abstração. Você tem algo meio perverso, porque você olha e fala assim, tá, então o que diferencia um caso do outro? Aí a pessoa começa a patinar, começa a virar, e aí já linkando um outro caso, aí que eu nem vou falar o nome das pessoas, mas tá aí na internet para tudo ver, a pessoa vira e fala assim, com licença que eu vou fazer xixi. Então, assim, você não vai conversar sobre o aspecto completamente sem nexo daquilo que você está falando. Então você senta para falar, começa a falar um monte de abobrinha, e quando você tem que responder essas abobrinhas, você vai embora. Peraí, e isso é realidade? Isso é governo? Isso é política? Isso é sociedade? Isso é mídia? Que porra é essa, velho? Né? Então, assim, é muito difícil ter, porque esperança pressupõe que você possa olhar e falar assim, mas, sabe, tipo, pressupõe uma saída. Então, significa que a gente está numa posição em que pode sair. Mas isso que a gente está vivendo não pressupõe uma saída. Quando a pessoa vira para você e fala assim, eu não acho que seja o que você está fazendo é certo. Eu acho que você deveria fazer totalmente diferente. Aí você faz diferente, a pessoa vira e fala, eu acho que você não está certo. Eu acho que você deveria fazer totalmente diferente. Aí você fala assim, peraí, mas como totalmente diferente? Eu acho que você deveria fazer igual você estava fazendo antes. Mas é que antes também estava errado.
só para te dizer. Aí você fala, tá, então você quer que eu volte a fazer errado porque o que eu estou fazendo hoje é certo, mas não, tá tudo errado. O que você está fazendo está errado. O que hoje está errado, ontem também está errado. Mas é melhor você voltar para ontem, que é errado, do que... Gente, isso não é em momento nenhum uma conversa inteligível. Isso não é em momento nenhum uma conversa. Isso é só ruído. E é o que a gente está vivendo, a gente vive só ruído. Fica todo mundo patinando, e se você espreme, se você puxa, se você vira para a pessoa e fala assim, mas a responsabilidade é sua, ela vira e fala assim, não é, e começa, sei lá, só falta a pessoa virar e falar assim, não, ai, pum, some da tua frente. Caraca, velho. Eu sou o mestre dos magos. Como que tá faltando, gente? Porque aí a gente linka, né, com um outro episódio, outra coisa que a gente estava falando, que o que sobra? Hoje, as relações, sobra assim, o que deveria pautar tudo é respeito. Isso deveria pautar tudo. Mas não está pautando mais nada. E nada pauta nada. Não adianta nenhuma frase. Não adianta o respeito, não tem amor, não tem respeito, não tem nada. É tudo insano mesmo, é tudo loucura. Assim, nós estamos, todo mundo já fala assim, eu tô doente, eu também tô doente, então peraí, vamos trocar doenças? Vamos, doença. Hoje a coisa tá assim, tá todo mundo na coisa errada. Aí quando você vê, por exemplo, as relações, então, como é que elas vão se dando hoje? Por aquelas situações muito assim, tem alguém da família que vira e fala assim, nossa, eu sei que você é totalmente errado, não gosto de nada do que você faz, mas e aí, tá tudo bem? Você tem se alimentado bem? Porque é bom se alimentar. Você fala assim, então sobrou algo tão sem substância, sabe um caldo ralo que sobrou, mas só tem isso. As famílias, elas estão assim, não só famílias, né? Porque olha como a gente está, né? Não adianta, você pensa família, não dá para pensar mais família. O que não tem? Não tem. Você tem ideologias e você fala, mano, é família com ideologia, cara. Que loucura, velho. Tá tudo muito insano. Então, assim, sobrou um caldo muito ralo. E no meio desse caldo ralo, exigir a gente, nós mesmos, nos exigir um pouco de esperança, eu acho demais também. Eu acho que tá bom. Esperança, cara. Ótimo. Já tá bom. Tá difícil ter esperança. E aí a gente acaba caindo nessa questão de que para a gente ter esperança, a gente precisa sair da própria cidade, a gente precisa sair do próprio estado, a gente precisa sair do próprio país, porque a gente não está encontrando razões para ter esperança dentro dos lugares que a gente habita e que a gente habitou a vida inteira, o que é um pouco triste, né? E aí também entra o negócio que a arte começa a tentar resolver tudo, a ter que resolver tudo. E para mim isso é uma questão assim, é uma questão meio polêmica, uma questão, mas para mim esse negócio muito forte, assim, porque aí começa uma exigência na arte, começa uma exigência nos artistas. Então aí a gente começa a ter uma literatura muito pareada numa realidade que cria moral também. E aí eu recebi uma crítica esses dias do Irapuru, e era de uma menina, e ela falou um negócio que eu achei interessante, mas que eu discordava, que ela fala, e vai ser um grande spoiler do Irapuru, então pula 60 segundos aí, que é que o final, o menino taca fogo numa ocupação, né? Ele taca fogo na ocupação que ele nasceu. E a menina falou que aquilo era um grande desserviço, porque o livro podia, sei lá, ele podia fazer amizade com o pai de novo, ele podia ajudar a ocupação. E eu pensei, mas a literatura é mentirinha. É mentirinha. A gente tem ali um negócio que para mim é mais profundo, que é o que fizeram com esse menino subjetivamente, a ponto dele fazer isso. E aí, porque a literatura não vai resolver o mundo, e a gente não precisa ter essa responsabilidade de ter que mudar o mundo, de ter que, para mim, criar novas morais. Então, você não precisa repetir que é errado
matar gay no meu livro. Porque isso, para mim, tem que estar óbvio. E nessa literatura, para mim, é interessante que talvez esse personagem sofra um pouco, mas num caráter subjetivo. Não me interessa muito a ideia de gesto, me interessa muito a ideia do que está dentro. Então, assim, eu penso muito nisso, assim, esse negócio de ok, ele cometeu tal ato no final do livro, mas me interessa muito subjetivamente o que estava acontecendo ali. Então, assim, o gesto, porque a violência não é gesto. Ontem eu fui assistir um espetáculo de dança e eu fiquei muito irritado com o espetáculo, porque falava sobre um tema que eu achava super pertinente, que é de violência contra a mulher, muito pertinente, mas a ideia de violência no espetáculo era de gesto. Então a gente tinha homem empurrando mulher. Só que a violência não é gesto, só gesto. Tem um caráter da violência muito cruel, que é empregar uma mulher com menos salário, que é numa reunião cortar ela, que é simplesmente não olhar para a cara dela quando você está falando com ela. Isso é uma violência muito doida, porque é a violência da loucura, né? Que é a violência do ela tá ficando louca. Não, essa daqui, o histérica. E a gente volta, sei lá, para 1960, numa relação. E para mim, assim, a literatura não dá para ser óbvia nesse sentido. A gente tem que ir atrás da subjetividade, assim. Não, eu gosto muito dos personagens malvados, perversos na literatura, porque de alguma forma eu consigo, quando bem escrito, né? Porque eu consigo entender o que passa na cabeça dessa pessoa, aquele meme, né? O que passa na cabeça dessa pessoa, o que tem ali de subjetividade, porque a Clarice fala isso no Conto do Mineirinho, né? A gente mata a ideia de bandido porque a gente tem medo de se reconhecer nele. Então, assim, a gente transforma a violência em gesto porque a gente sabe que o gesto a gente não comete. E aí, as outras violências que a gente pode cometer, tá tranquila, porque não é gesto, né? Então, assim, ok, eu não vou empurrar um gay, eu não vou bater um gay, mas eu também não vou ouvir ele, também não vou comprar o livro dele, também não vou me interessar por ele, não vou consumir, não vou... Não, mas isso não é violência, né? Porque o que está sendo passado é que violência é gesto. Então, para mim, isso é muito perigoso também, assim, nessa ideia, assim. E eu acho que a gente tem uma obra que está pensando o mundo, mas, ao mesmo tempo, não está numa preocupação de se esse mundo vai entender mesmo a gente. Acho que, assim... Tô ainda, não sei como é que você pensa sobre esse negócio da literatura ter que responder o mundo, assim. Não, eu acho que mesmo quando a gente cria esses enredos que não tem final feliz, porque, gente, a vida não tem final feliz. Eu sinto informar. Spoiler alert! A vida não tem final feliz. Meu Deus, eu vou ser muito cancelada. A vida, ela não tem final feliz. Então, tipo assim, é importante a gente trazer essa realidade palpável mesmo. Porque a reflexão para o leitor, ela não vem só de a gente escrever que tal coisa é errado. Ela vem da gente mostrar e escancarar uma situação, um incêndio numa ocupação, entendeu? O processo de pensamento que levou uma pessoa até ela resolver incendiar uma ocupação. Sim, tem um conflito nisso, né? Porque você gosta desse personagem, às vezes você fica assim... Putz, sempre que eu acho que o personagem do Irapuru é insuportável, eu acho ele assim, um saco. Eu sempre fico brincando que uma sessão de análise resolvia muita coisa ali, porque assim, fico, caraca, gente, que cara doido, porque tudo é muito, tudo é muita coisa, e eu fico assim, meu Deus, mas a vida também dá para ser um pouco mais leve, assim, né, nesse sentido, assim, ele é muito exagerado na dor, né? Um amigo meu fala assim, que se a gente lê ele como neurotípico, né, que é a gente vai se ferrar, você tem que ler ele como psicótico, tem que ler ele como uma pessoa que não está no processo neurótico e não está tentando elaborar nada, assim, tudo é tudo é acumulado, tudo... E aí você fica assim, nossa, mas... tem muito impulsivo muito também, impulsivo, né? Super. Então, assim, tem um processo meio dialético dessa não esperança e dessa leveza, né? Porque eu acho que, assim, se a gente não for levar na leveza algumas coisas do impossível do mundo, desse chão rachado do mundo, a gente não faz nada, né? Esses dias eu tava, assim, levando tudo com muita dureza e eu não tava escrevendo, não tava fazendo nada. Eu falei assim, nossa, preciso encontrar um pouco de leveza nessa e organizar a revolta.
Para mim é isso também, organizar a revolta. Eu, por exemplo, agora quero já montar um abaixo-assinado para você e a Isabel não irem embora. Mas assim, a Isabel já foi, mas eu acho que talvez o abaixo-assinado faça ela voltar. Mas é porque é isso, assim, a cena literária do Mato Grosso do Sul, ela é muito cruel. E ela é muito cruel, assim, eu acho, principalmente com mulheres que são muito jovens. Porque você não vê elas entrando no circuito. Assim, por exemplo, a Lê, você, que são mulheres jovens produzindo, se não abrir no facão, simplesmente não pertence. Não entra, assim, em lugar nenhum. Então, é muito doido para mim isso, assim. Eu acho que tem um negócio do gay, mas tem um privilégio de ser homem que me fez entrar em muitos lugares. Isso para mim é bem nítido, assim. E eu lembro muito de uma vez que eu fui dar uma roda de conversa para um evento que eu não posso falar o nome de jeito nenhum. E nesse evento era os Sumos da Literatura do Mato Grosso do Sul. E quando me mandaram, a primeira lista do evento eram só homens. Aí eu falei, uau, tá ótimo o rumo, hein? É só de homem o rumo, entendi. Não tem mulher no rumo do Mato Grosso do Sul. Aí no dia colocaram uma mulher. Eu fiquei assim, cara, que loucura. E aí, assim, é um negócio muito doido isso. Eu acho, não sei como você percebe. E sabe o que é o mais interessante disso que você está contando pra gente? Eu fazia parte do coletivo Um Tinteiro, né? Uhum. Fui uma das cofundadoras do Um Tinteiro. Quando a gente começou a se organizar dentro das redes sociais, a gente teve um boom muito grande, muito rápido. Assim, na primeira semana, a gente teve um boom de seguidores, muita gente seguindo a gente, e aí a gente teve saiu matéria do Campo Grande News, a gente recebeu moção de congratulações da Câmara, foi aquele negócio todo. E a gente aproveitou esse movimento para fazer uma pesquisa com relação aos escritores daqui, né, para descobrir quem eram os escritores de Campo Grande especificamente. E a gente aproveitou para fazer um evento. E nessa pesquisa que a gente fez, a maior parte dos escritores contemporâneos que responderam à pesquisa eram mulheres. Sim. É porque o homem não precisa ter registro, né? É escroto esse privilégio. Porque o homem ele não precisa ter registro, ele já é registrado. Então, assim, isso é muito doido, porque eu estava fazendo agora para a faculdade uma pesquisa também de registro. E, assim, os homens não respondem. Isso, para mim, é incrível, porque, assim, é retrato perfeito. O homem não precisa entrar em registro, porque ele é registro. Né? Que louco. E eu estou falando do meu privilégio de homem, assim. Isso é muito nítido para mim, assim. Tem um momento que eu não preciso ter registro, porque alguém vai fazer esse registro, embora gay. Né? Mas, assim, todas as mulheres que eu conheço, e eu tenho amigas que escrevem há 20, 25 anos, elas sempre precisam se colocar nos registros. E assim, a gente pega um homem que escreve há 25 anos, ele já está no registro. A gente tem uma academia de letras majoritariamente masculina, completamente branca, uma União Brasileira de Escritores do Mato Grosso do Sul muito branca e muito masculina. E assim, eu não tenho muita vontade, muito heterossexual também, não tenho muita vontade de entrar nesses lugares, porque eu acho que eu não sei se tem muita salvação nesses lugares, eu acho que é isso. A ideia mesmo é criar esses movimentos de subterfúgio, mas a gente tem, assim, uma galera que tá ganhando cadeira na academia e sei lá, porque tentando falar assim, levar um processo, que é alguém que é um bolsonarista que lançou um livro na vida sobre direito. Fui bem abrangente, que eu acho que é 500 da academia, que são assim. Então, assim, sabe, eu acho que a gente tem isso. E aí não me serve, que é também o que acontece na Academia Feminina de Letras aqui, que assim é um monte de bolsonarista, que aí para mim também não adianta. Aí não adianta a pessoa ser gay e ser de direita, de extrema direita, ser bolsonarista, não adianta para mim, assim, para ver assim, ok, você é gay, então assim, seja político, leia, estuda, porque assim, não dá para estar na pauta da minoria, sendo contra todas as outras minorias, sendo contra a sua minoria. Então, assim, é muito doido. Assim, eu não sei como você vê esses sistemas de academia, de uniões brasileiras, etc. e tal, mas eu tenho um grande receio de que, às vezes, a gente está só se lambendo. A impressão que eu tenho é que, tipo assim, que o rolê todo foi muito desvirtuado, sabe? Porque a visão que eu tenho de
quem deveriam ser... Quem sou eu para dizer isso, né? A Beca. Mas estou dizendo, esse é o meu podcast, eu tenho todo o direito de falar. Ninguém pode processar a gente. Por favor, eu imploro. Eu penso muito assim, que esse é o tipo de coisa, uma cadeira na academia de letras, deveria ser o quê? Deveria ser para escritores que não só tiveram uma relevância como escritores, mas que também tiveram alguma relevância social dentro no seu tempo vivido, né? Seja de social, levando leitura para as pessoas, para a sociedade, seja tendo um trabalho junto com os escritores, né? Fazendo alguma coisa pelo cenário literário. Então, eu tenho essa visão muito romantizada, mas na realidade a gente sabe como que as coisas acontecem, né? Que é muito o quê? Essa lambeção, a indicação de, fulano é meu amigo, ele escreveu um livro sobre engenharia, e por isso ele... O processo passou para ela agora, então assim foi... Passou no processo. Mas ela daqui a pouco vai embora do Brasil, vai ser muito difícil processar ela, tá? Então, né? Pô, também não quero ficar fora do processo, pô. Peraí, eu tenho uma também. Eu tava te stalkeando. Uma vez eu fui te stalkear e eu vi um tweet seu sobre a cadeia literária do Mato Grosso do Sul. Eu falei, cara, sensacional. Ela colocou aqui no Twitter, na cara pro mundo. Aí eu sou stalker, né? Louca, completamente louca. Eu stalkeio, assim, tudo. Acho que, você tem uma ideia, acho que isso era de 2019. Meu nível de stalker é esse, assim. Eu fiquei assim, eu quero saber tudo. E aí, assim, porque eu fico, tipo assim, cara, que legal, né? Porque tem esse negócio meio esperançoso de, assim, tem você discutindo estética, tem você discutindo arte. E isso, assim, é muito rarefeito, é muito efêmero. E é uma pequena crueldade até, assim, porque eu fico muito pensando nisso, que é difícil fazer crítica a livros do Mato Grosso do Sul, porque são muito poucos, e aí às vezes a gente se protege na amizade, né? Não sei, eu fico pensando muito nisso, assim, de muita coisa eu não falo sobre, porque eu fico tipo assim, putz, não dá para falar isso, porque são muito poucos livros lançados. Que eu fico, por exemplo, agora eu estou no parceira de firma de coluna, né, no Eu Sou MS, e aí lá eu me propus a escrever algumas críticas sobre algumas coisas. E eu fiquei assim, mas não dá para fazer mesmo. Assim, né? Por exemplo, eu estou pensando agora no espetáculo que eu acabei de falar, assim, o único espetáculo de dança também cartaz do Mato Grosso do Sul. É muito fácil de saber quem é. Então, assim, mas é muito doido isso. Você acha que a gente tem uma crise estética de uma não renovação e uma tentativa de imitar Manuel de Barros incessantemente. Manuel era maravilhoso, nosso tio Maneco, ok, mas assim, é uma tentativa de imitar Manuel de Barros muito constante que me irrita profundamente. Você olha aqui e fala assim, tá, vai, Manuel. O Manuel da nova geração. Então, você fica assim, tem um pouco de preguiça disso, assim, não sei como você pensa isso. Não, eu acho que, assim, voltando um pouco na discussão com relação às academias, né? E aí eu acho que acaba ficando um negócio muito solto, porque, como a gente já vem falando, a gente tem muito poucos escritores, a gente tem um cenário muito bem conhecido, né? Inclusive nas academias, a gente sabe qual é o gênero, qual é a cor de quem está lá. E isso não traz nada para a sociedade. Eu nunca na minha vida, eu fui saber quem eram as pessoas que tinham cadeiras na Academia Mato Grossense de Letras, porque eu entrei no site. Sim. Entendeu? Então eu não vejo nada, eu nunca vi um evento da academia, eu nunca vi essas pessoas como escritores, eu nunca fiquei sabendo, a maior parte delas, né? Porque tem algumas que a gente conhece. Nota, assim, Mas, tipo assim, acaba que eu lembro que quando a gente criou o coletivo, a gente recebeu um feedback muito intenso de muitas pessoas de meu Deus, finalmente alguém para reunir os escritores, para dar um espaço para os escritores, para fazer essa galera se conhecer, para fazer
tentar fortalecer o movimento. E aí veio a pandemia. Deixa eu te perguntar um negócio. Você acha que tem um envolvimento primeiro lá fora do que aqui dentro? Porque, assim, o Irapuru, o lugar que eu menos vendo é Campo Grande. É no Mato Grosso do Sul, o lugar que eu menos vendo é o Irapuru. Que eu acho muito legal também, mas é porque, assim, são poucas vendas no Mato Grosso do Sul mesmo. Acho que, assim, no último mês eu vendi 2 livros no Mato Grosso do Sul. E, assim, é isso. Então, assim, eu não sei como é pra você. Antes de te responder, eu preciso pausar neste momento e eu preciso te dar um recado. Porque eu tenho um amigo... Calma! O processo tá aqui na porta. Chegou, tá no... Não. Tem um amigo meu que eu conheci ele no Twitter. O Henrico. Tô dando seu recado. Ele... Quando eu falei para ele que eu era de Campo Grande, a primeira coisa que ele me falou foi: meu Deus, tem um escritor que eu amo muito que é daí. Você conhece ele? E eu falei: quem? Ele falou: é o Febraro. Eu falei: conheço. Que vou fofo. gravar com ele, inclusive. Que fofo. E aí, semana passada, ele me cobrou. Ele falou: Beca, você lembrou que você tem que dar um recado pro Febraro? Eu falei: amiga, eu esqueci o que era. Aí ele me falou de novo. Tá vendo? Que fofo. Tô dando recado. Ai, que carinhoso. Eu esqueci o que era a pergunta. Isso é bonito, né? Acho que isso é bonito, mas eu fico pensando muito nisso, assim, porque nessa ida de stalkear, eu notei que acontece muito com você, de ter assim, gente, como eu tô me expondo, né? De expondo a louca que eu sou. Mas assim, assim, é muito contato que a gente tem fora do Mato Grosso do Sul, e dentro é um negócio meio seco, assim, meio segue o seco. Então, assim, é muito louco para mim isso daí. Eu ganhei uma validação de escritor, e nem toda, assim, porque tem muito escritor do Mato Grosso do Sul que acha que o Irapuru não é romance, que não é literatura, assim, é um negócio bem... Mas ok, que eu ganhei uma validação para ser escritor, tipo, ok, agora você pode ser escritor, quando eu recebi uma validação fora do Mato Grosso do Sul. E aí foi tipo assim, então quer dizer que ele é escritor mesmo. E assim, eu fiquei... gente, um tempo já. Né? E não tem nem a ver, assim, porque eu nem acho que ser escritor é publicar livro. Eu não acho que é isso, não. Acho que escritor é uma profissão, e nessa profissão, às vezes, você publica o livro. Às vezes, você não publica. Mas assim, esse negócio de estar em pesquisa, de estar em coisa, de estar lendo, e aí tem sempre esse negócio que eu acho que acontece muito com a juventude, que é de, tipo, ir se enfiando nas coisas, porque eu acho que a gente notou que ninguém vai chamar a gente para nada, então a gente tem que ir se enfiar. E criar caminho, assim, né? Que eu acho que é o que a Isabê faz muito bem nas artes visuais, assim. Ela abre um matagal, assim. Eu acho que ela é um grande exemplo nas artes visuais da nova geração sobre, assim, né? Falando porque, né, você até entrevistou ela aqui, né? Então, por isso, assim. Sim, sim. Eu acho que o que acontece... Lembrei agora qual era a pergunta. Eu acho que o que acontece é o seguinte... A gente percebe isso com o podcast também. Não só eu com a minha literatura, mas com o podcast também. Os meus amigos que me conhecem daqui não compram meu livro. Inclusive os amigos artistas. Inclusive os amigos que... Meu Deus, eu vou criar uma indisposição com muita gente. Mas eles não assistem, então eu posso falar. Eles nunca vão ver, tá ótimo. Eles não assistem. Então, e a crítica é justamente essa. Mesmo os amigos que, tipo assim... Sabe aquela galera que você vai pro rolê todo fim de semana... Pré-pandemia, tá, gente? Você vai pro rolê toda semana e você tá sempre junto e nananã. E as pessoas... Eu não sei o que acontece com artista em Campo Grande. Não sei. Tem muito artista, sim. E na sua grande maioria são da música. Eu não sei o que acontece, que eles tratam os amigos como fãs. Sim. Então eu te adoro enquanto você é meu fã. Sim. Entendeu? Isso é muito você também é artista? Foda-se, você é meu fã, você não é meu amigo. Isso é ótimo. Isso me irrita pra caralho, entendeu? E eu não sei por que as pessoas são assim nesse estado. Não sei se elas são assim, se as pessoas são assim também em outros estados, mas aqui eu identifico muito isso. Então, o que acontece é que, tipo assim, se você não é chamado para participar, se você não é do mesmo gênero, então, tipo assim, essa pessoa tá fazendo literatura, mas foda-se, eu faço música, então eu não preciso me preocupar com essa pessoa, entendeu?
E então, tipo assim, eu percebo muito isso. A gente acaba encontrando apoio em pessoas que você acabou de conhecer na internet. Sim. Entendeu? Parece que tem. Acho que é engraçado isso, né? O que vem de fora parece ser muito mais interessante. E a gente tem uma resistência muito grande com o que tem de dentro, porque tem uma ideia doida de que estão roubando o meu lugar. Então, assim, isso é mentira, porque tem espaço para todo mundo. Tem muito espaço para todo mundo, porque tem pouco espaço ocupado, inclusive. Exatamente, não tem ninguém ocupando espaço, então tem espaço para todo mundo. E essa era a ideia do coletivo, entendeu? Eu acabei saindo do coletivo por motivos pessoais, mas eu sou uma grande apoiadora do coletivo. E aí, ele foi criado com esse intuito de, tipo assim, cara, não existe uma cena literária. Sim. Existem pessoas, uma aqui e outra ali, que estão produzindo alguma coisa, mas não existe uma cena literária. O que a gente precisa fazer para criar uma cena literária? A gente precisa reunir essa galera, a gente precisa juntar todo mundo, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quem está produzindo, para a gente conseguir fazer as coisas. E fazer evento só para gente, fazer evento para leitores e fazer roda de conversa. E durante a pandemia a gente fez muita live falando sobre escrita e trazendo a galera daqui, trazendo a galera de fora para conversar, para falar, para tentar elevar todo mundo para um patamar um pouco melhor. Sim. Mas, tipo assim, tem muito... como você falou, tem muito pouco espaço ocupado, então tem espaço para todo mundo, mas as pessoas têm esse ciúme de, tipo assim... Eu quero fazer sucesso, mas eu quero fazer sucesso. Eu não quero que você faça sucesso também. E essa ideia de sucesso, né? Porque isso, para mim, é muito doido. Porque, ultimamente, a ideia de sucesso que eu ando vendo é assim, a ideia de sucesso é vender muito. E não tem nada a ver com qualidade literária. E aí, para mim, isso é muito doido. Porque aí eu fico assim, nossa, a gente está pirando na ideia do que é sucesso. A gente está pirando. Porque é um negócio assim, tudo que vem de fora é clássico já. Então, por exemplo, o livro que eu não gostei, que eu não vou falar o nome, porque eu tenho muitos amigos que são amiguérrimos da escritora. Mas é um livro lançado por uma editora muito importante no Brasil, né? Que lançou um livro que explodiu, um livro bom que explodiu, né? Foi para a lista dos mais vendidos, que ainda está na lista dos mais vendidos. Mas eles publicam um livro agora e vendem ele como um livro super intelectual. E você olha e você fala, nossa, jura que era isso? E dá meio que uma tristeza, porque você fica assim, que é tudo muito facilmente vinculado num quesito de dinheiro, num quesito de uma posição geográfica. Assim, tem uma facilidade quando você é, por exemplo, de São Paulo. Eu sinto isso, assim, tem um negócio que acontece, que é essa ideia de centro, né? Essa ideia do que é centro. E aí, ao invés da gente, né, criar forças, criar campos de concentração, de força aqui, a gente simplesmente se deixa e vai indo. Acho que a gente tem esse esvair de um movimento por esse medo, por esse receio do outro. Então, para mim, isso é muito doido. Eu fico sempre pensando nisso, assim, tem que se organizar, tem que se juntar para propor alguma coisa que seja um pouco mais sólida, né, que não dissolva no ar, né, como diz o Marx. E é engraçado, porque daí, às vezes, quando a gente se organiza, é curioso isso. Vocês já até sabem que eu vou falar, eu já senti que você sabe que eu vou falar. É um negócio muito louco, porque, tipo assim, não tem. E aí, quem é escritor precisa de um lugar para conversar com outras pessoas e tal, aí as pessoas, tipo assim, nossa, eu queria tanto que tivesse um lugar onde eu pudesse falar sobre escrita com outras pessoas aqui na minha cidade. E aí vem e aparece um grupo de pessoas que está tentando fazer isso. Nossa, que gente escrota, meu Deus do céu. Olha ali criando a panelinha, nossa, só se protege. E assim, se a pessoa soubesse como fácil entrar nessa panelinha... E a pessoa, ela só olha, julga, e aí ela não quer entrar, e aí ela não vem atrás, e aí a gente tem que adivinhar que ela é escritora. Sim. Se colocar no mundo, né? Se assume, sai desse armário de, não sou escritora, tem vergonha, não vou falar com os outros. Não, assim, é muito difícil escrever.
Mas é muito mais difícil publicar, é muito mais difícil vender livro. E assim, agora me parece que não dá mais só para ser escritor e escritora. Você tem que ser vendedor de livros, tem que ser booktuber, você tem que ser instagramer, você tem que divulgar, você tem que ser performer, você tem que saber declamar poesia, porque assim, senão você não divulga teu livro. Senão teu livro não vende. E você tem que saber revisar, e você tem que saber Sim. editar, e você tem que saber Uhum. fazer sua própria capa, porque não tem como a gente pagar por esses serviços que são muito caros. E aí, assim, eu tive uma sorte muito grande de Irapuru por causa do edital. E aí, nesse edital, o edital cobriu 50 mil reais do Irapuru e eu cobri mais 10 mil reais, que foi o processo de... Nossa, eu não posso falar isso, é bem antiético, né? Mas assim, foi um processo de editoração e uma parte do projeto gráfico do livro. E eu fiquei assim, nossa, é caro, assim, é muito caro ter um negócio tipo, bem trabalhado. E aí precisa de um apoio público, porque não dá para o escritor ter que aprender a fazer capa, porque tem um profissional que faz capa. Assim, ele tem que ter acesso, ele tem que poder escolher qual ele quer trabalhar. Então, assim, para mim, isso é tudo muito doido, porque aí o escritor tem que ser 1 milhão de outras coisas, e aí qual é o tempo que a gente tem para pesquisar, para estudar, para revisar a nossa escrita mesmo, não revisar para o livro, mas revisar a nossa escrita, porque a gente acaba ficando cego, e aí a gente lança livro com 1 milhão de erros. No primeiro livro tem erro ortográfico, grave, assim, erro ortográfico, que assim, um negócio bizarro. E eu não acho que o escritor ele precisa saber ortografia, eu acho que o revisor precisa saber ortografia. Mas o escritor ele tem que ter acesso a esse revisor. E aí, às vezes, vai ter que ser por um investimento público. Porque eu acho que é de interesse público que existam mais livros com qualidade. E livro com qualidade é caro. É muito caro. O Irapuru foram impressos 3 mil cópias. A maioria foi desse valor de 60 mil foi para a gráfica. 30 mil reais foi para a gráfica. Então, assim... E uma boa parte dos livros foram distribuídos em bibliotecas municipais e estaduais. Todas as bibliotecas municipais e estaduais, Mato Grosso tem o Irapuru, e na CUFA, que é a Central Única das Favelas. Então, assim, teve essa distribuição do livro nesses lugares e o resto foi para venda. Mas, se você vê, é um negócio muito doido, assim. Publicar um livro é caro. É muito caro. E as pessoas precisam ter acesso a fazer isso com muita qualidade e dignidade. E o edital precisa aumentar tempo. Assim, não dá para publicar um livro em 1 ano, muitas vezes não dá. Se é um profissional sério, ele te faz revisar aquilo muitas vezes. Assim. A minha editora, que é a Anitta Deac, ela era bem insuportável comigo, amava. Assim, ela era bem insuportável. Ela era ótima. Acabava comigo, adorava. E aí, outra coisa que acontece muito, a gente estava falando sobre isso no episódio anterior, e eu queria até perguntar a sua opinião sobre isso. A gente falou sobre essa... Como que eu posso dizer? Uberização da escrita. Não, fast foodização. Meu Deus, essa palavra ficou muito errada. O fast food da escrita. Fast food literário. Que é o quê? A gente tem muita facilidade de publicar livros online hoje, né? Então, a Amazon tá aí. Sim. O outro das fanfics, que eu esqueci o nome agora, Wattpad, também tá aí. né? O Wattpad também, muito fácil de publicar. Com isso, surgiram escritores de carreira que publicam um livro por mês. Não sei. E aí, isso traz alguns problemas, né? Então, a gente tem muito problema de roteiro, a gente tem problema de escrita mesmo, a gente tem coisas que não tem nexo, a gente tem 20 milhões de livros que parecem o mesmo, né? E mal escritos, e com valor muito baixo, coisas que desvalorizam muito o mercado literário em si, ali a literatura em si. O que você pensa um pouquinho sobre isso? Eu tenho muito ódio. Pra falar a verdade, eu tenho ódio. Eu me irrito profundamente, porque eu acho uma sacanagem com toda a cadeia literária. Eu acho assim, muito assim... Eu acho que tem um negócio, né? Se você fica publicando poema
o dia inteiro, todos os dias, você publica um poema, você não tem como aquilo ser bom todos os dias, porque exige trabalho, exige tempo, exige voltar, exige... É a frase da Ana Cristina César, é a frase do Mário que você leu, assim, é revisitar. A gente precisa revisitar a coisa, assim. É muito doido isso. Para mim, assim, teve uma época que eu fui pesquisar muito a literatura comercial. E aí eu comecei a fazer quase esse negócio do fast food literário mesmo. Só que isso entra num nível de um absurdo, porque você só produz vazio. E assim, não é vazio na ideia bonita do vazio, é vazio no assim, não importa, aquilo não importa existir. E para mim isso é muito cruel. Até assim, com os escritores mesmo, assim, assim, se você publica um livro por mês, esse livro, assim, sinceramente, ele não importa para o mundo, porque daqui a pouco vem um outro produto, e aí o livro deixa de ser um material, um produto imaterial. Ele começa a virar um produto material, fuleco, e assim, não, vou lançar uma vez por mês, uma vez a cada um semestre, assim, e é muito difícil escrever um livro. E eu acho que é importante se obrigar a revisitar. A gente também está numa época que a gente não aguenta a frustração. Então, a gente não aguenta escrever mal. A gente não aguenta, assim, isso. Desse sentido de alguém olhar e falar assim, olha, não gostei do seu livro por conta disso, disso, seu livro é mal escrito aqui, para mim, seu livro tal recurso. Acho que a gente também tem um problema, que a gente tem uma crítica hoje muito moral da literatura, que eu acho que é importante, mas eu acho que não dá para ficar na crítica moral, acho que tem que estabelecer mais critérios para uma crítica literária. A gente tem muito pouca crítica literária, e a crítica literária está focada nas academias, porque isso que a gente está pensando, a academia está pensando, só que a academia precisa sair da academia. Então, isso precisa ser publicado em outros lugares. Né? Essa ideia do fast food, do Uber literário, é terrível para todo mundo, assim, assim, colocar o valor literário nada, é fazer poema com sei lá, atualmente, assim, não dá para fazer isso, não dá, assim, é clichê do clichê, e isso me irrita mesmo, assim, porque eu acho assim, que nem precisava existir, nem precisava fazer, então pesquisa, estuda, fica sem escrever, se obriga a ficar sem escrever. Então, assim, e aí, essa escrita de hobby, para mim, ela é bem prejudicial mesmo, porque, assim, se é só hobby, então não se assume escritor, não se assume escritora. Você tá só no hobby, não se assume, não banca Respeita isso. o corre dos outros. Né? Respeita o corre. Porque senão... Ou então publica, mas publica num blog, publica no Wattpad, publica em outros lugares que não são monetizados, porque quando você publica em lugares que são monetizados, você está atrapalhando a vida do coleguinha. Mas que a gente mais tem livro ruim, né? Assim, se a gente entra na Amazon, os mais vendidos são, primeiro, os livros pornográficos. CEO. O CEO, a minha chefe, o meu chefe, assim... Cara, eu sou uma pessoa muito terrível, eu sou uma pessoa muito maldosa. Eu acho aquilo, assim, tenebroso. Chega um momento da minha escrotice que eu acho que aquilo nem é literatura, mas, assim, é literatura, mas é só uma parte mais podre minha mesmo, assim. Mas eu olho aquilo e fico assim, como que isso aqui tá na lista dos mais vendidos? Assim, eu acho que a gente tem que ir no negativo, a gente tem que ir contra, a gente tem que fazer um esforço de produzir algo que não seja consumido tão facilmente, produzir tensionamento, produzir coisas que causam estranhezas, assim, que fica tipo, eita, o que aconteceu aqui? E tem outra coisa também que eu acho importante pontuar, né? Existe diferença entre um livro fast food, que foi escrito mal porque não foi pensado, que não tem o mínimo de revisão e de edição, porque afinal de contas eu preciso terminar de escrever isso aqui o quanto antes, porque eu tenho que publicar o quanto antes, e que não existe esse cuidado. Sim. Mas tem o mal escrito que ele é exposto de forma... Genial? Não, de forma intencional também. Sim, sim, né? Sim. Porque tem uma diferença entre uma coisa que simplesmente não teve um planejamento naquilo. E eu tô falando isso porque tem um dos meus livros em que tem isso, né? Então, em Reencontro, Reencontro ele é uma antologia
poética da minha vida, Uhum. né? Então, ele tem poemas que eu escrevi desde 2007. Sim. Porra, em 2007 eu tinha 17 anos. Eu escrevia Sim. mal para um senhor caralho. Uhum. Entendeu? Os poemas mais antigos são poemas muito... que pode Eu sofro até ter disso. uma ideiazinha legal, Sim. que pode até Mas ter tem um uma imaturidade sentimentozinho mesmo, legal, né? mas ele tem uma imaturidade, ele é mal escrito. E quando eu resolvi colocar esses poemas nos meus livros, nesse livro, eu coloquei ele de forma intencional. Sim. Tanto que todos os poemas desse livro, eles são datados. Uhum. Por quê? Que é para mostrar a evolução dentro da minha própria escrita. Isso é completamente diferente, né? Porque você está pensando esteticamente, o livro tem um caminho ali, que para mim é incrível, assim. O problema, para mim, é isso. O problema é livro que é mal escrito pelo mal escrito, e livro que se passa pelo bem escrito não é bem escrito. Sabe? A gente vê muito livro que isso parece ser muito profundo, quando você vê uma piscina de criança de 3 anos, você vai pular ali, você vai bater a cabeça e vai morrer. Porque assim, aquilo ali é super raso. E tem muito disso, assim, para mim, essa é uma coisa meio doida. E tem uma importância muito grande no livro comercial, assim, eu acho que não dá para demonizar o livro comercial também. Os livros comerciais são muito importantes, num sentido do que faz a cadeia girar. Então, assim, a gente tem, sei lá, vou pegar um exemplo bem, né, Harry Potter. A gente tem Harry Potter. Por conta de Harry Potter, outros livros serão publicados. Então, aí a gente vai ter outros livros que não estão nessa ideia do comercial. Lidos também. Serão isso. Então, para mim, é isso. A gente precisa ter livro comercial, da mesma forma que a gente precisa ter livro que fuja do padrão. Porque um livro, sei lá, do Augusto Cury, que vai vender 1 milhão de exemplares, vai fazer que um livro do Faulkner seja publicado, que não vai vender, às vezes, nem 3 mil. Então, assim, é isso. Acho que quer dizer, vender 3 mil livros hoje é muita coisa, né? Pelo que parece. Então, assim, mas sabe, então acho que tem esse negócio de é importante o livro comercial, mas tem como fazer um livro comercial muito bem escrito, assim, e dá para fazer um livro comercial bem escrito. Assim, mas é um esforço, é pesquisa também, porque não é fácil, escrever coisa comercial não é fácil, porque você tem que ter sacada, tem que ser rápido, tem que ser muito bem construído, não pode deixar muita dúvida. Então, assim, é uma área muito difícil também, assim como a literatura não comercial vai ser, né? Mas eu acho que a questão de, assim, ser o que for, mas que seja totalmente. Vai ser. Escolheu ser, então seja. E é isso. É isso. Eu acho que o mais importante para quem quer ser escritor, mesmo para quem já está publicando, mas tem aí esses problemas técnicos, o mais importante é o estudo mesmo, né? Sim. Ler outros livros, estudar sobre literatura, estudar sobre escrita, estudar sobre processo criativo, sobre processo de escrita, sobre roteiro, sobre personagens, sobre tudo, porque até para você poder enriquecer o seu próprio trabalho, né? Sim. E nem sempre é prazeroso esse processo, né? O processo de pesquisa nem sempre dá prazer, assim, nem sempre está dando um negócio super legal. Às vezes você tá querendo pular de um prédio de tão chato. Não. Tem uma coisa que eu gosto de falar, que é para tentar fazer as pessoas entenderem um pouco sobre como que é isso. Eu estou escrevendo um livro de fantasia. E eu estou há meses pesquisando botânica para escrever esse livro. Por conta de um detalhe. Eu preciso de uma árvore frutífera que não possa ter resíduos. E não pode ser muito grande, porque só tem 2 pessoas no local, então a árvore não pode ser uma coisa que dê muitos frutos, mas também não pode ser uma coisa que fique meses sem ter frutos. Então, tipo assim, eu tô estudando botânica, eu nunca estudei botânica na vida, eu odiava estudar biologia. Eu tô pensando no negócio. É a vida. Eu não sei se eu posso contar isso, mas é porque eu tô escrevendo um livro agora, que é o Caixa d'Água, que é uma história... Não posso contar de jeito nenhum. Depois eu conto isso pra você. Porque assim, não posso contar. É processo, certeza que é processo, assim. Mas tem isso da pesquisa, é muito sensacional. Porque depois a gente ri disso, né? Porque, pô, fiquei 6 meses estudando botânica pra fazer um capítulo. Por causa de uma árvore. Eu só vou citar a porra da árvore. É mais fácil eu
é mais fácil eu criar um caralho de uma árvore do que eu ficar estudando essa merda. Sim, eu tive muita questão, eu tive muito tempo de pesquisar. O livro, o Irapuru é em discurso indireto livre, né? Não tem travessão e ele tem fluxo de consciência. E aí foi o inferno. E eu queria muito conseguir fazer um negócio no livro que eu consegui fazer por acidente, só que eu queria fazer intencional, que é uma construção cruzada entre personagens. E para mim é o exercício mais difícil. Eu juro, eu treino todo dia a construção cruzada e eu não consigo fazer essa merda. Que a ideia da construção cruzada, para quem não sabe daí, é assim, tem 2 personagens e tem uma situação. Você constrói os 2 personagens ao mesmo tempo em situação. Só que você tem que construir assim, você constrói um personagem, você constrói a partir da relação e a partir do cenário, a partir do que está acontecendo. Então é muito difícil. Você tem que construir 2 coisas ao mesmo tempo na mesma frase. Então você fica, meu Deus, que inferno, como é que... E assim, eu treino esse negócio muito fazer, né, num próximo romance. Mas assim, é um exercício muito incessante essa coisa. E eu acho que dá muito prazer em alguns momentos. Em outros, não. É a mesma coisa que escrever um livro. Às vezes é insuportável escrever um livro. Né? Eu terminei de escrever o Irapuru, tinha acabado de terminar um casamento. Era a última coisa que eu queria fazer, era escrever um livro, quando eu estava terminando um casamento. Então, assim, escrever um livro, às vezes, é insuportável também. Embora, às vezes, tenha muito prazer. Não é que essa coisa é leveza, mas às vezes a gente deixa ser leve. Às vezes a gente deixa ser leve. Muito bem. Zi, você quer fazer alguma pergunta para o nosso convidado? Opa, olha, estou aqui ouvindo, assim, eu estava pensando em algumas coisas aqui que me vieram, né? Mas eu acho que está bem suprida a coisa, está bem legal. Mas uma coisa só que eu estava pensando aqui, que acho legal até de trazer, essa coisa da estrutura de poder, né? Como vocês estavam falando, é muito difícil, porque assim, eu posso falar daquilo que eu vivencio, né? E daqui do estado de São Paulo, exatamente como vocês falaram, né? Tem essa coisa, né? De você tem um estado que irradia. São Paulo é isso, né? É um negócio assim bizarro totalmente, né? E eu acho que isso tudo tem muito a ver com estruturas de poder mesmo, né? São estruturas muito antigas. Quando a gente fala de literatura, academias, a gente está falando de coisas antigas. Então, são pensamentos que não já se infiltraram. As pessoas que estão lá, não todas, mas é óbvio, né? Mas a dinâmica desses lugares, a forma como ela não evoluiu, ela precisa de uma evolução. E ela não vai evoluir, porque ela funciona um tipo de estrutura de poder. Ela está ali para justamente separar 2 coisas. Quem já está lá de quem quer chegar lá. Então, ela tem que gerar esse negócio de você quer se tornar mas vai ser muito difícil você chegar aqui. Eu sempre brinco com aquela história da novela de cavalaria, né? Quando você pensa assim, o cavaleiro ele tem que passar por diversos infortúnios até ele fazer parte lá da corte lá do grupo. Muito bem. Aí ele faz parte do grupo e ele vai fazer o quê? Nada mais. Então, ou seja, tipo, é uma coisa inteira para você não fazer mais nada. Então, você tem uma academia de escritores que não faz nada. Sim, exatamente. O que eles fazem? Manter a estrutura de poder funcionando, onde eles são renome. Você quer chegar até eles, mas você não pode chegar até eles, porque eles não deixam você chegar até eles. Mas você deve tentar chegar até eles, porque é assim que tem que ser. Então, por isso é muito importante a gente não só furar essa bolha, como tentar chegar para essas pessoas e explicar que isso é insano. Isso não é saudável para nenhum mercado, para nada. Isso não tem a ver, isso não tem nem a ver com coisa assim. Eu vou dar uma visão bem mercadológica da coisa. Isso não é saudável para mercado nenhum. Sim. Sabe? Monopólio só é bom para o monopolista, não é bom para ninguém. Então, assim, a gente vai deixar isso daí nas outras, sabe? Se a gente não quer isso na política, e a gente vive falando, não,
Não é só uma questão... Tem o pessoal da reforma, né? Vamos reformar e tal. E tem o pessoal do vamos construir um novo. Assim, ó, vamos quebrar esse negócio, fazer um novo. Vamos tirar isso e colocar alguma coisa mais... Nas artes também. Na cultura, principalmente. Porque tem... As estruturas que a gente tem são assim. Elas estão nesse nível. Eu tenho, por exemplo, aqui em Araraquara, tem umas coisas muito interessantes, muito parecido com o que vocês falam, né? Porque é aquela coisa, tipo, tem a galera daqui, que é a galera que escreve, e eles têm também, nós temos um marco, né? um escritor que todo mundo tem que seguir, e se você não seguir, você não está fazendo literatura. Aí você fala, gente, para. Só que não adianta, você vai conversar com eles, são pessoas que eles não querem te ouvir. Aí você fala, mas você não está vendo que a coisa está errada? Não, porque essa gente só está aproveitando. Porque eles são convidados para ir, são eles que dizem as tendências, eles é que falam não sei o quê. Só que aí que está, né? Eles falam para quem? Aí a gente entra no outro aspecto, que é como vocês estavam falando, que é o aspecto também dessa literatura, se é que pode ser chamada de literatura, vamos chamar de literatura de fast food, né? Não entrar nos âmbitos aí, mas enfim. Aí você entra nisso, por quê? Porque aí você tem uma empresa que não é uma editora, dentro do mercado editorial, dizendo o que vende e o que não vende. Então ela faz o quê? Mas eu sou bonzinha. Todo mundo pode vender. Vem aqui na minha plataforma e vende aí o seu. Por um lado, fantástico, porque assim, você tem realmente um fluxo, você tem uma entrada. Só que, e a curadoria? Aí você volta para o mundo lá da editora e fala, não, mas a editora tem a curadoria, a editora tem essa coisa de ela poder segurar a produção. Então, você vai ter o escritor escrevendo, você vai ter o profissional de marketing cuidando do marketing, e não tudo isso em uma pessoa só. Isso facilita muito, mas... Então, eu acho que, no fundo, ali nós estamos numa situação onde precisa haver um rompimento mesmo, acho que é necessário uma transformação, uma repaginação nessa história toda. Não vejo como não ter uma repaginação, e acho muito importante como vocês estão fazendo, e colocando mesmo, como você falou, abrindo a picada, vai abrindo, vai colocando, tipo, putz, mas não tem mulher, tem que colocar, porque quem lê a maior parte são elas. Tipo, sabe? Pega qualquer pesquisa que você vai ver. Assim, os números mostram uma coisa que a realidade não está pautada. E isso é complicado. Quando a gente começa a pensar em política, por exemplo, já está escancarado isso. Por que a política... aquela coisa, história, né? Quando a pessoa vira e fala, mas eu voto, e nunca muda. Hoje, você pode falar para essas pessoas com toda certeza. Não muda porque você vota na mesma pessoa sempre. Você vota na mesma pessoa, no mesmo partido, então você quer o quê? Você não vai atrás de ninguém diferente. Você não vai atrás de ninguém que pense diferente. Você só vai atrás de quem pensa exatamente igual o cara que está roubando. Você quer que o cara faça o quê? Ele vai se aproveitar. É sempre como se diz, né? Tem um tolo que sai de casa para ser roubado e tem um malandro que sai de casa para explorar o tolo. Qual que você vai ser? Então, para as artes também tem isso. Né? Para as artes também está acontecendo a mesma coisa. Tipo, a gente vê o pessoal falando, não, mas o brasileiro não lê, o brasileiro não vai... Será que não lê assim, realmente? É tão pouquinho? Dá para a gente fazer alguma coisa? Né? Dá para melhorar esse panorama? Dá para a gente ampliar? Né? Até uma coisa que eu comecei há pouco tempo, eu nunca tinha dado muita bola para audiobook, né? Uma coisa que eu não sei, para mim nunca tinha me chamado a atenção. E, enfim, isso aí aconteceu um problema aí, eu acabei ganhando sem querer uma assinatura de um esquema de audiobook. Falei, então tá, né? Então, já que eu sou obrigado, né, ou a fazer o negócio, falei, então tá, vamos lá. Eu comecei a ouvir. Pronto, gostei.
Eu falei, é com uma implicância? A implicância minha ter ficado com isso. Aí eu pensei, né? Eu falei, poxa, é um negócio interessante. Às vezes a pessoa não, por N motivos, não dá tempo para ler, enfim, ou tal. Pô, por que ela não pega um audiobook, né, e ouve? Tem tanta história aí, tá legal o negócio, tá? E pelo menos o que eu tô ouvindo, muito bem contado, uma narração muito bonita, muito gostosa de ouvir, assim, gostoso mesmo. Tipo, Page Turner versão audiobook, né? Quero ouvir mais, eu tô doido para chegar a hora para sentar ali, ligar e ficar paradinho do lado do radinho ouvindo, né? Então, assim, tem jeito, tem tecnologia, tem coisa. Então, assim, vamos estimular, né, galera? Vamos lá, vamos estimular, vamos mexer nesses mercados, vamos mudar, vamos trazer gente nova. Porque dessas histórias tem, né? Tem história para todo mundo. Então, mas assim, para que cada macaco consiga ficar no seu galho e conseguir todo mundo dar certo, se organizar direitinho, todo mundo cabe nessa. Então, cabe nessa, mas tem que organizar direitinho. Então, vamos organizar direitinho, né? Por isso que é muito importante essa desconstrução de hoje, né? É muito importante a galera ir lá e meter a cara mesmo, meter a mão, falar, não, eu vou publicar, então publica, vai, coloca, porque os problemas que a gente vai, assim, lógico, né? Existem as particularidades, mas os problemas, no geral, eu acho que eles são muito parecidos, né? Então, é legal isso. Então, acho que acho que a gente está indo para um caminho assim bem legal de colocar para as pessoas, né? Tipo, vai, galera, vamos! Anda, né? Então levanta e anda. Como diria o Emicida, né? Sim. Então levanta e anda. Ai, que delícia conversar com você sobre as coisas que a gente vai levar aos processos junto agora. Sim, fiquei pensando nele. Eu vou visitar vocês na cadeia, tá? Já vou avisando, eu visito. Eu vou lá, eu levo o livro. Leva livro, a depender do livro não pode levar, né? Também tem lista de livro, então assim, às vezes nem precisa levar. A gente vai entrar agora no último bloco do episódio, que são as nossas indicações da semana. E pode indicar o que você quiser para os nossos ouvintes. Enquanto você pensa aí um pouquinho, Zi, o que você vai indicar essa semana? Olha, eu vou de novo na música, né? Eu acho que esse papo todo aqui, de novo, vou entrar nesse clima de dar uma musicalidade aqui para a conversa. Eu vou de novo de Pink Floyd. Vou de Pink Floyd e dessa vez um outro álbum deles que eu acho que tem tudo a ver também com o que a gente está falando aqui, que é o Wish You're Here. Se vocês puderem dar uma chance também para ler essas músicas, são músicas fantásticas sobre justamente mercado. Mercado do quê? Da arte. A loucura que é esse mercado da arte, o fascínio que ele dá para o autor, para consumir o autor, transformar o autor numa máquina e moê-lo até as últimas engrenagens, até que não sobre nada dele, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem algumas melodias fantásticas, um pouco sobre esperança, né? Sobre essa nostalgia que a gente tanto fala hoje em dia, mas uma nostalgia realmente que tem sentido e que é muito... que está faltando dentro dessa nostalgia que se fala toda aí, que é toda, né, como disse o Febraro, né, é como se fosse uma piscininha para criança de 3 anos, né? Rasa o negócio. Então, mas ali a gente está falando de uma coisa bem mais legal, bem substanciosa, assim, que é a música que dá tema ao álbum, que é o Wish You're Here. Então, assim, vão lá, Pink Floyd, Wish You're Here, ouçam o álbum todo, depois peguem as letras, sabe? O pessoal que fala, não, mas eu não sei inglês, tá aí, hoje tá facinho você achar as letras em português, vai lá, lê, e vejam, dá uma chance para essa banda fantástica aí, que tá tão acabada, tão sumida, vamos dizer assim, por causa desses tempos bizarros que a gente vive.
E aí, Bequinha, e você? O que você manda de bom pra gente? Eu vou indicar hoje uma série de livros que eu amo, entendeu? É uma série de romances que é inspirada ali na lenda arturiana, mas também é inspirado um pouco no paganismo, que é muito interessante. Tem um filme também, se alguém tiver interesse em assistir, que são As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. Eu amo essa saga. É uma coisa que eu sempre tô relendo, sempre tô buscando como referência e como inspiração. E eu estou relendo neste momento, então fica aí minha indicação de As Brumas de Avalon. E você, Febrário, o que você vai indicar? Tenho duas coisinhas para indicar. Um espetáculo de dança chamado Desenho do Tempo, que é da Renata Leone e do Marquinhos, que está em cartaz até o dia 17 aqui no Mato Grosso do Sul. E outro que é um livro, que é o Capitalismo em Debate, Conversas da Teoria Crítica, que é da Jaeg e da Nancy Fraser, que é um livro imperdível, super acessível, são as duas conversando sobre capitalismo. Então é muito bom o livro. Aí recomendo esses. Arrasou. E vamos para as nossas despedidas. Olá, gente. Prazer ter todos vocês. Esse é o momento em que a galera que está no chat aqui, no chat ao vivo aqui, na hora da estreia, esse é o momento que a galera fala assim: mas já acabou! Não! Todo episódio isso acontece. Gente, sinto muito. Já dizia a musiquinha do Mickey, né? Tá chegando a hora do programa terminar. Esses são muito novos para ter a referência. Teletubbies. É hora de dar tchau! Então, galera, obrigado por terem ouvido. Febraro, muito obrigado por ter vindo. Muito legal, adorei, achei muito legal, assim. Muito bacana. Você não está sozinho na loucura, estamos juntos, estamos todo mundo pirado mesmo. E é isso aí, que bom que seria se a gente tivesse mais dessa loucura mais sadia, mais sóbria, né? Mas também, calma, também não adianta a gente colocar as coisas. Vai do jeito que vai acontecer. Assim, para trás, parece que a gente não... Melhor eu ficar quieto, melhor eu não falar nada. Eu acho que não vou por esse lado que vai saber, né? Deixa para lá. Então, gente, brigadão por acompanhar a gente mais uma vez e até o próximo. Febraro, muito obrigada por ter aceito esse convite, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, muito obrigada pelo papo, foi incrível. Foi gostoso. Estamos juntos nos processos. Estamos juntos, a gente se encontra, você vai ter que voltar para o Brasil, infelizmente, daqui uns 2 meses, mas é isso. Você quer deixar um recado final para os nossos ouvintes e telespectadores? Leiam muito, leiam de tudo, falem mal de tudo, falem bem de tudo, só vai, a vida é bonita. Tem esperança, a gente tem esperança. Passou o episódio inteiro falando que não tá dando, tem esperança. Não, é que agora vocês sendo muito negativos. É que eu tô lendo muita teoria negativa, né? Eu tô lendo muito, aí eu tô pensando que tudo é negatividade, mas assim, eu acho que tem positividade e esperança na vida, assim. Mas que a arte produza tensão e negatividade. Eu acho que a arte dá para fazer esse lugar. Mas a vida dá para ser leve. Perfeito. Bom, muito obrigada. Muito obrigada, Zi. Muito obrigada, Jornal Estado de Mato Grosso do Sul. Você aí que está ouvindo a gente, calma. Você já está seguindo a gente nas redes sociais? Já foi lá no Instagram, no Facebook, no Twitter? Já procurou @FalaBecaPod e já deu o seu like? Já clicou lá para seguir? Então vai lá, faz isso. E não se esqueça, agora a gente também está no YouTube, no canal Fala Beca Podcast. Se você está assistindo a gente por aqui, inclusive, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal,
comenta no seu vídeo favorito, no seu episódio favorito, conta pra gente o que você achou e não esquece de enviar esse conteúdo para quem você acha que está precisando ouvir o que a gente estava falando. É isso. Um beijo e até a próxima semana.